Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que prazer falar com todos, professor Gleb Prete. Eu falo em nome aqui do site jusexpert.com, o melhor site para que você possa se aperfeiçoar em diversas profissões. E a primeira que nós estamos abordando, obviamente, é a perícia grafotécnica, ou seja, qualquer pessoa que tem interesse, queira se aprofundar, tem obviamente o objetivo de ter uma nova profissão e, consequentemente, uma nova fonte de renda, sim, poderá acessar o nosso site, verificar as condições que nós temos e já iniciar a fazer o nosso curso de perícia grafotécnica. Bom, nesse nosso bate-papo de hoje, pessoal, eu separei 3 assuntos para abordar com vocês, não é? Muitas vezes são assuntos, vamos dizer assim, curiosos, mas são muito importantes para que todos nós tenhamos também esse conhecimento. Primeira coisa, quais são os maiores falsificadores do mundo, ok? A segunda coisa que eu anotei, quais são as marcas, não é, mais falsificadas no mundo? E terceiro, dentro do direito brasileiro, ou seja, dentro do Brasil, quais são os documentos que são apresentados com maior índice de falsificações? Este vídeo ele serve para você que quer ser um perito grafotécnico ou que já é e quer se aperfeiçoar. Segundo ponto, quem não tem conhecimento dessa matéria, mas quer aprender para não ser iludido e ludibriado, não é? Na vida de um modo geral. Esse também vídeo é muito importante. Então eu peço, obviamente, o seu compartilhamento nas suas redes sociais. Enfim, encaminhe esse vídeo para a maior quantidade de pessoas. Então a ideia é, quer evitar ser ludibriado? Quer evitar falsificações que aconteçam com você? Quer trabalhar nessa área? Assista esse vídeo a partir de agora. Muito bem, pessoal, quais são os maiores falsificadores do mundo? Primeiro passo, existem falsificadores de todas as áreas, de todas as situações que vocês possam imaginar. Existem falsificadores desde coisas simples, não é? De situações muito cotidianas, que a gente verifica até mesmo muito próximo a nós, como existem também falsificações de obras de arte, e eu começo por elas. As obras de arte, gente, é um clássico ter a sua falsificação. Por quê? São poucas pessoas que entendem de obras de arte, primeira coisa, pessoas que têm conhecimento dessa matéria. Então, na sua grande massa, a grande maioria das pessoas apenas olham a obra de arte, independentemente da sua origem. Se estiver em um museu renomado, se estiver obviamente dentro de uma redoma, se estiver dentro obviamente de uma exposição, eu garanto a vocês, 99,9% das pessoas, elas se iludem e consequentemente vão querer com certeza adquirir aquela obra. Então isso, gente, diante dessa, entre aspas, tá, ignorância das pessoas nessa linha de pensamento ou nesse conhecimento de arte, os falsificadores se aproveitam da melhor maneira. Então eu citei aqui, gente, 5 maiores falsificadores do mundo. Eu tenho certeza que pelo menos um você vai conhecer, tá bom? Primeira coisa, gente, Tolkien, tá? Tolkien. Quem foi ele, gente? Nos anos 80, ele foi um artista britânico e ele pintou pasmem, mais de 2.000 réplicas de mais de 100 artistas. E essas réplicas eram tão bem feitas, de quadros dos mais variados pintores, desde a Renascença até hoje, e consequentemente isso foi leiloado e vendido para museus. Então muitos museus que nós vamos, né, ou já fomos, tá certo? Aquelas obras não são verdadeiras, mas foram tão bem feitas e diante de tudo aquilo que é demonstrado, consequentemente, caracterizamos como fato, como verdadeiro. Engraçado isso, né? Só para vocês terem uma ideia, ele foi preso e depois de sua morte, ainda o Keating, melhor dizendo, ele foi morto, né? Ele morreu, obviamente, de morte natural, né? Porque vai ter outro aqui que vai ser assassinado daqui a pouquinho. Mas 230 obras dele foram leiloadas, gente, sabendo que eram falsificadas, mas teve muita gente que comprou, tá? Segunda pessoa também, meus caros amigos, que foi muito falado, isso recentemente, vocês devem ter ouvido dizer, Charles Greenhalgh. Gente, essa família era um filho e mais 2 pais
com mais de 80, né, seus pais com mais de 80 anos. Então isso se deu, essa fraude ela foi descoberta em 2008, ok? E eles se perduraram, gente, com essas fraudes há mais de 2 décadas. Ou seja, desde 1988 eles começaram a fazer. O que eles faziam? Eles faziam estatuetas e faziam também algumas pedras cuneiforme, com a linguagem cuneiforme. Você que é nosso aluno aqui do Jus Expert, não é, gente? Nosso aluno aqui de perícia grafotécnica, sabe o que é isso, né? Cuneiforme foi uma forma de comunicação que já existiu, que era feita com cunei, que parecia uma talhadeira nos dias de hoje, tá bom? E feita no barro. E como é que foi descoberto isto, não é? Um especialista, também, obviamente, britânico, ele descobriu, gente, erros na escrita, tá bom? Erros na escrita cuneiforme. E diante disso, caiu a ficha, ele falou, meu filho, tudo isso daqui é falsificado, inclusive, gente, estátuas egípcias de 1350 a.C. Mais uma para você. Eric Hebron, tá? O Eric Eborn, melhor dizendo aqui, tá? Eric Eborn. Ele também é britânico, né? Britânico, né? Danadinho eles, né? Ele fez, gente, por mais de 3 décadas, mais de 30 anos, falsificações e réplicas, especialmente de Rafael, tá? E essas obras, gente, ele vendia como verdadeiro, tá bom? Essas obras ele vendia como verdadeiras, e também a documentação era falsa. Então, como é que isso foi descoberto? Não é? Foi descoberto através de perícia documental, que aqueles documentos eram totalmente fraudados. Interessante, não é? Interessante mesmo. E, gente, ele criou muitos inimigos, é óbvio, porque envolve muito dinheiro, e ele foi assassinado em 1996, antes mesmo de sair a sua sentença. O quarto, aqui o penúltimo da lista, Han van Meegeren, tá bom? Quem foi ele? Ele já foi um holandês, também europeu. Ele foi um holandês, e no final da Segunda Guerra Mundial, o que ele fazia, pessoal? Ele copiava, ele pegava obras de arte, fotos, alguma coisa, e ele mesmo as reproduzia em tela. E eram tão perfeitas, pessoal, eram tão perfeitas, que ele foi preso e ainda não estavam desconfiados que era ele. Ele teve que pintar, e ele confessou, qual foi a história? Ele confessou dizendo que realmente ele era o falsificador. Só que ninguém acreditava ainda. Na cadeia, ele teve que pintar 2 telas que foram colocadas para ele, para saber se realmente ele era o falsificador. Aí ele se livrou da pena de morte e ficou uns bons anos preso. Se você quiser, gente, é obra de Vermeer, tá bom, gente? Se você quiser colocar quadro na internet, quadro da moça com brinco de pérola. Moça com brinco de pérola. Aí você vai ter o comparativo do original e também do falsificado. Fantástico, gente. Parecem os dois idênticos. É perfeito, perfeito. Tá bom? E sabe quem é o quinto da nossa lista, que eu deixei aqui o grande finale, nesse primeiro momento? Michelangelo, sim senhor. O grande Michelangelo, que todo mundo fala. Olha só, ele que pintou a Capela Sistina, ele que deixou para nós aquela bela, né, imagem, estatueta de Pietà, tá bom, gente? Foi fantástica, feita em mármore, Carrara, que fez a estátua de Davi. Então, gente, Michelangelo foi um grande artista. Só que, pasmem, sabia que ele foi condenado? No começo de sua carreira, Michelangelo, ele fez uma estátua romana, ok? Isso é uma estátua romana, de 1700 anos antes, enfim. E ele ainda, junto com um ajudante, e foi ele, tá certo, esse ajudante que o entregou, eles, né, quebraram um pouquinho, né, enfim, para deixar muito novinha, e enterraram. E estava lá, depois de um certo tempo, depois de algum período, eles foram desenterrar e chamaram, não, aqui é um sítio arqueológico, alguma coisa, e desenterraram essa estátua romana. No momento foi um frisson, mas depois, esse seu ajudante, acredito eu, por não ter recebido os valores prometidos, falou a verdade, que era uma imitação. Okay? Então Michelangelo, ele começou a sua carreira como um belíssimo falsificador. Interessante como a perícia, gente, ela é tão ampla, e é muito importante que você, que quer ser perito, muito importante que você,
que deseja realmente essa perícia grafotécnica, comece a se atentar não apenas em assinaturas, comece a atentar não apenas a documentos, mas consiga olhar e ver obras de arte também, cultura, porque a obra de arte, ela te dá uma sensibilidade para que você possa utilizar isso nas assinaturas. Vou te dar um exemplo. Literatura. Carlos Drummond de Andrade, não é? Lígia Fagundes Telles, Cecília Meirelles, tá bom? Clarice Lispector, Machado de Assis. Como que são as questões que caem para nós de literatura? Não vem um trecho do autor ou da autora e para a gente colocar qual alternativa que corresponde àquele autor? A mesma coisa é a perícia, meu cara. Você vai ver uma assinatura verdadeira e uma assinatura falsa. É como se fosse um texto de Machado de Assis, ou de S. de Queiroz, para colocar mais um agora, vai, e um suposto texto como sendo dele. E aí você verifica. Tudo bem, gente? Se acontece ou não, se realmente é dele ou não. Vou te dar um exemplo. Né? Chico Xavier, no começo também da sua carreira, né, grande carreira como ativista, né, ou melhor, como uma pessoa humanista, melhor dizendo, que ajuda os demais, independentemente da religião, Chico Xavier, gente, ele fez um primeiro livro, que era um compêndio de alguns poemas de poetas que já haviam sido falecidos. Não é? E a família, gente, de Humberto de Campos ingressou com uma ação contra Chico Xavier, alegando que aqueles textos não eram do Humberto de Campos e, obviamente, aquele livro não poderia proceder. E é um processo que rolou muito tempo. Qual foi o final desse processo? Todos os especialistas na área literária determinaram o quê? Que aqueles textos de Humberto de Campos que estavam naquele livro, tá certo, gente? Se eu não me engano, era chamado de... eu vou lembrar o nome do livro e falo para vocês. Tá certo, gente? E aí, gente, diante disso, foi caracterizado como o mesmo texto. Ou seja, o Humberto de Campos, falecido, passou, obviamente, através de... Aí na visão espírita, para quem acredita, tudo bem? Para Chico Xavier, e Chico Xavier colocou isso no papel. Tá bom, gente? Panaço, lembra o nome do livro? Panaço Além Túmulo. Tá certo? Então esse livro foi o primeiro livro de Chico Xavier e, obviamente, a família não recebeu nenhum valor desse livro, porque foi caracterizado como deste autor. Então veja que você, como perito, você tem que ter uma visão